Considere agora onde a tentação leva. Se quisermos estar vigilantes sobre a tentação, como deveríamos, precisamos repetidamente nos lembrar do nosso inimigo. De modo especial, precisamos nos lembrar para onde a tentação nos levará. Temos dois inimigos ativos que estão sempre procurando nos conduzir à tentação. Temos um inimigo dentro de nós, um traidor, nossos desejos pecaminosos. Temos um inimigo fora de nós, o diabo. Precisamos considerar nossos desejos pecaminosos como nosso inimigo mortal e buscar graça para que o odiemos como se faz mister. Ó, que ele fosse morto e destruído. Ó, que eu me visse livre do seu poder. Aspiremos por este dia. Diariamente devemos nos lembrar que o inimigo mais amaldiçoado está bem perto de nós. Este inimigo é um traidor no meu coração totalmente dedicado à minha ruína. Que loucura, portanto, se me lançar nos seus braços para ser destruído. Satanás não é um amigo. Não, tudo que sua amizade faz é me enganar como uma serpente ou me devorar como um leão. Lembre-se sempre de que a tentação de Satanás tem um propósito mais profundo que nos levar a quebrar a lei de Deus. Satanás deseja mais do que levá-lo a pecar. Seu desejo, em última análise, é levar sua alma à ruína. Se Deus não permitir que ele arruine sua alma, ele ainda assim assaltará sua alma com dúvidas e temores sobre teu relacionamento com Cristo. Hoje, Satanás pode lhe sugerir: você pertence a Jesus, então você está perfeitamente seguro, mesmo que peque. Algumas horas mais tarde, depois que você ter agido segundo o seu conselho, ele começará a dizer-lhe: você não pode pertencer a Jesus, porque se assim fosse, não teria pecado. Nunca se esqueça que ele é um inimigo mortal. E outra coisa que é fundamental: use o escudo da fé contra a tentação. Confronte sua tentação com pensamentos de fé a respeito de Cristo na cruz. Se desejar ser preservado de entrar na tentação, nunca pense em assinar uma trégua com ela. Isso não pode acontecer. Não debata sobre o assunto. Resista dizendo: é Cristo quem morreu por estes pecados. É isso que significa tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno, como está em Efésios 6,16. A fé faz isso apoiando-se no Cristo crucificado e se lembrando do seu amor ao voluntariamente ser crucificado e suportar grandes agonias pelos nossos pecados. Qualquer que seja a sua tentação, ela pode ser conquistada pela fé na cruz de Cristo. A próxima questão é: o que sucederá se eu tiver falhado? Talvez a tentação o tenha surpreendido e o tenha apanhado nas suas ciladas. Se for esse o caso, o que é que pode ser feito para evitar que você seja completamente vencido e derrotado pela tentação? Em primeiro lugar, faça o que o apóstolo Paulo fez: suplique a Deus continuamente para que Deus a retire. 2 Coríntios 12:8. Se persistir nisso, ou Deus o libertará, ou fará como fez com Paulo e lhe dará graça suficiente para que vença a tentação. Por mais opressora que seja a tentação, nunca se esqueça de que Deus é capaz de afastá-la. Ore, pois, contra a tentação até que ela se afaste, ou que Deus lhe tenha renovado as forças para que a resista e a vença. Em segundo lugar, corra para Cristo. Corra para Ele pela fé, lembrando-se especialmente de que Ele sabe tudo sobre tentação. Implore junto a Ele para que receba a misericórdia e ache graça para socorro em ocasião oportuna, como está em Hebreus 4,16. Quando tentado e pronto para se entregar, quando desejar ajuda e sentir que ou você a recebe ou morre, enfoque sua fé no Cristo que também foi tentado. Lembre-se das tentações que o atacaram. Lembre-se que ele venceu todas elas. Mais que isso, lembre-se de que foi por nós que ele se permitiu ser tentado e que foi por nós que ele venceu a tentação. Ao suplicar, tenha certeza de que ele se compadecerá e virá ajudá-lo. Lance-se aos seus pés, torne sua situação conhecida dele, permita que ele saiba tudo, suplique a sua assistência, e isso não será em vão. Em terceiro lugar, olhe confiantemente para aquele que prometeu libertação. Pense na fidelidade de Deus.
Deus prometeu que não permitirá que sejas tentado além das vossas forças. 1 Coríntios 10, 13. Deus não pode falhar conosco. Lembre-se de todas as promessas que Deus lhe deu, de nos ajudar e nos libertar, e considere-as. Tenha certeza de que Deus dispõe de inúmeras maneiras, incluindo muitas das quais nós desconhecemos, de nos dar libertação. Os pontos seguintes são alguns dos meios dos quais Ele pode utilizar. Primeiro, Ele pode enviar uma aflição que amorteça o desejo pecaminoso em particular que a tentação se oferece para satisfazer. Ele pode, por algum ato providencial, alterar toda a situação da qual a tentação promana. Ele pode remover a maior fonte da tentação, assim como se remove o combustível de um fogo. O fogo se extingue porque não tem do que se alimentar. Ele pode pisar Satanás debaixo dos seus pés, de modo que, por algum tempo, Satanás esteja completamente vencido e quieto. O Deus de paz fará isso, como está em Romanos 16, 20. Ele pode lhe dar suprimentos de sua graça, que lhe preservarão de ser vencido pela tentação, mesmo que você não seja liberto dela. Ele pode lhe dar conforto na certeza de que o bem resultará da tentação e lhe refrigerará em meio a ela, e de que você não será por ela molestado. Paulo dizia isso da seguinte maneira: pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias por amor de Cristo, porque quando sou fraco, então é que sou forte, como está em 2 Coríntios 12, 10. Ele pode remover completamente a tentação e fazê-lo um vencedor triunfante. Em quarto e último lugar, não se esqueça de descobrir como você foi apanhado de surpresa por essa tentação. Descubra como foi que essa tentação apanhou você. Pense em sua alma como sendo um barco com um furo que causará o seu naufrágio, a não ser que esse furo seja tapado. Descubra o buraco, tape-o. Descubra como foi que a tentação conseguiu entrar na sua alma. Seja sábio. Pergunte-se quando, como, por que meios você caiu nessa perturbação. Provavelmente você descobrirá que foi negligente ou descuidado, tendo vigiado menos que de costume. Se for assim, tape o buraco, confessando e lamentando o seu fracasso diante do Senhor. Confie que Ele lhe perdoará e lhe sustentará e restaurará. Agora, o que acontece se você não vigiar e orar? Use, por favor, sua imaginação e crie essas 4 cenas. Primeira cena: imagine que solicitaram a você fazer uma visita ao hospital. Os preparativos foram feitos de tal maneira que você só visite aqueles que estão morrendo. Algumas pessoas estão tão magras que quase é possível contar os seus ossos. Não há cor em suas peles, resta-lhe muito pouca força e mal conseguem falar sussurrando. Outros estão obviamente sofrendo grandes dores, mesmo tendo recebido doses adequadas de analgésicos. Ainda outros sofrem de doenças muito desagradáveis. Indo de cama em cama, você pergunta aos pacientes como foi que chegaram à situação em que se encontram. Em cada caso, eles contam como foi o começo da sua condição e como foi que contraíram as doenças de que padecem agora e que os estão matando. Uma visita como essa teria, por certo, o impacto de levar você a tentar evitar as coisas que conduziram essas pessoas a um leito de morte. Segunda cena: imagine uma visita a um país no qual ainda vigora a pena de morte. Durante sua visita, você é levado ao pavilhão no qual estão os criminosos condenados à morte. Ao encontrá-los, você lhes faz a mesma pergunta: o que fez com que chegassem a este fim tão triste? Imagine que cada prisioneiro lhe conte exatamente a mesma história. Uma visita como essa levaria você a evitar que as mesmas coisas sucedessem com você. Terceira cena: procure imaginar um ajuntamento de cristãos que compartilham uma coisa em comum. Todos entraram em tentação e saíram dela muito mal. Todos ao seu redor são almas pobres e miseráveis, feridas espiritualmente. Uma está ferida por um pecado, outra por outro. Uma caiu na impureza da carne, outra na do espírito. Mais uma vez,
é seu dever perguntar a cada uma dessas pessoas como foi que chegaram à sua condição atual. Todas elas concordam em dizer: nós entramos em tentação, fomos vítimas das astutas ciladas do diabo, e esta é a consequência. Quarta cena. Imagine, se lhe for possível, uma visita aos condenados ao inferno, ver as pobres almas presas nas cadeias tenebrosas e ouvir seus gritos. Ouça o que essas pobres almas dizem. O que estão dizendo? Não seria verdade que estão amaldiçoando os seus tentadores e as tentações nas quais entraram e que as trouxeram a esse lugar amaldiçoado? A realidade de tais sofrimentos e sua angústia desafia a imaginação, mas não altera a realidade. Poderia você pensar nestas coisas e não levar mais a sério o perigo de entrar na tentação? Salomão nos fala dos simples que seguem a adúltera e não sabem que ali estão os mortos, como está em Provérbios 9:18. A sua casa é caminho para a sepultura, Provérbios 7:27. E os seus pés descem à morte, Provérbios 5:5. Esta é a razão pela qual são tão facilmente atraídos e seduzidos, como está em Provérbios 7:21 e 22. O mesmo se dá com todos os tipos de tentação. Com poucas pessoas sabem que a tentação conduz à morte de fato. É possível que, se as pessoas crescem nisso e considerassem seriamente para onde a tentação os conduz, elas passariam a ser mais cuidadosas e vigilantes. Infelizmente, muitas pessoas se recusam a crer nisso. Pensam que podem brincar com a tentação e que tudo terminará bem. Essas pessoas ignoram ou se esquecem da advertência. Tomará alguém fogo no seu seio sem que seus vestidos se queimem? Andará alguém sobre as brasas sem que se queimem seus pés? Provérbios 6:27 e 28. A resposta é um ressonante não. As pessoas não saem da tentação sem feridas, queimaduras e cicatrizes, muitas vezes para o resto da vida, mesmo quando plenamente restaurados, como Davi. Este mundo está cheio de tentações, está também cheio de cenas trágicas de muitos que foram levados à ruína pela tentação. É, portanto, o caminho da sabedoria ouvir o chamamento do Salvador para vigiarmos e orarmos. Este chamado é vital. Considere esses pensamentos finais. Talvez você também possa ser persuadido a vigiar e orar. Jesus diz: vigiai e orai. Agirmos em consonância com esse chamado de Jesus é o único caminho que Deus deu para nos preservar de entrar na tentação e cair no pecado. Negligenciar esse recurso significa queda na certa. Não se engane pensando que isso não pode acontecer com você. É possível que você seja um discípulo experimentado, que odeie vigorosamente o pecado e pense que é impossível que venha a ser seduzido e praticar certo pecado. Não se esqueça, contudo, de que aquele que pensa estar de pé, quem quer que seja, deve tomar cuidado para que não caia. Quando Jesus falou com Pedro e os discípulos, eles acharam que não cairiam. Você pode ter recebido muita graça no passado. Você pode ter desfrutado de maravilhosas experiências. Você pode ter tomado muitas decisões de permanecer firme. Nenhuma delas o guardará de cair, a não ser que vigie em oração. O que, porém, vos digo, diz Cristo, digo a todos: vigiai. Marcos 13:37. Pode ser que, apesar do seu descuido no passado, o Senhor o tenha preservado de entrar em tentação. Se for esse o seu caso, não presuma que o Senhor sempre manifestará sua bondade assim. Acorde, seja agradecido por sua ternura e paciência, e comece a vigiar antes que seja muito tarde. Se não desempenhar este dever, será tentado de uma maneira ou de outra a praticar iniquidades carnais ou espirituais. Você será maculado. Quem sabe dizer quais serão as consequências? Lembre-se de Pedro, lembre-se de Judas. Jesus Cristo está sempre olhando para você. O que você acha que o Senhor Jesus pensa e sente quando vê uma tentação se aproximando de você e você está dormindo profundamente? Deve entristecê-lo vê-lo expor-se a um perigo tão grande depois que ele o advertiu tantas vezes. Quando Jesus viveu na terra, ele se preocupou com a tentação quando ela ainda estava a caminho. Pôde dizer: aí vem o príncipe do mundo e ele nada tem em mim. João 14:30.
Ousaremos ser negligentes, tendo o seu exemplo e sabendo que Ele está nos olhando? Imagine Cristo chegando-se a você, como fez com Pedro, quando este dormia no jardim, com a mesma reprovação. Tu dormes? Não pudeste vigiar nem uma hora, como está em Marcos 14:37. Você não se entristeceria se Cristo tivesse que reprová-lo dessa maneira? Como se sentiria se ouvisse Cristo trovejando lá do céu contra a sua negligência, do modo como fez com a igreja de Sardes, como está em Apocalipse 3:2. Deus disciplina aqueles que se recusam a vigiar e orar. Se negligenciar o vigiar e orar, as consequências podem ser duas. Cairá certamente no pecado, mais cedo ou mais tarde. Deus se desagradará de você e poderá discipliná-lo. Cair no pecado é mal, mas Deus pode acrescentar a isso alguma disciplina ou juízo, convencê-lo-á da sua ira, tristeza e do seu desprazer. Lembre-se de Davi, que depois de ter caído, clamou a Deus: exultem os ossos que tu esmagaste. Salmo 51:8. Davi sabia o que era sentir o castigo de Deus, como está no Salmo 32:4. O prazer que Davi sentiu no pecado durou muito pouco. O Senhor o perdoou livre e verdadeiramente, mas ainda assim o castigou severamente, como está em 2 Samuel 12, de 7 a 19. Se seguir o exemplo de Davi e negligenciar o estar vigilante, também poderá vir a experimentar a amargura de sofrer o desprazer e o castigo de Deus. Agora uma palavra final. Não se deixe envolver por coisa alguma que o leve à tentação. Evite toda a aparência do mal e todos os caminhos que levam ao mal. De modo especial, vigie cuidadosamente sobre qualquer coisa que no passado já o levou a tropeçar. Não sejais como o cavalo, nem como a mula, que não tem entendimento, cuja boca precisa de cabresto e freio, para que se não atirem a ti. O ímpio tem muitas dores, mas aquele que confia no Senhor, a misericórdia o cercará. Salmo 32, 9 e 10. Amém, queridos. Amém.